Catábasis é um termo grego que quer dizer a viagem de um herói vivo ao submundo. A gente já viu em histórias alguns personagens que descem ao inferno pra de repente salvar alguém que amam ou até pra salvar o mundo. Mas e se alguém decidisse fazer exatamente a mesma coisa, mas por um motivo muito menos nobre? Catábasis tem uma proposta bem diferente e é o tipo de livro que quanto mais você lê, mais você vai entendendo que essa jornada tem significados muito mais profundos. Oi, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de Catábasis, da Rebecca Kuang, ou R.F. Kuang. Sem entrar em spoilers, eu vou falar do porquê que essa fantasia acabou sendo uma das mais interessantes que eu li esse ano e porque esse livro tem dividido tanto a opinião, principalmente dos fãs da Kuang. Então, se você quer ler Catábasis ou se você quer simplesmente entender porque tanta gente tem falado sobre esse livro e essa autora, eu espero que esse vídeo te ajude a entender se esse tipo de leitura faz sentido pra você. Catábasis é uma fantasia que mistura Dark Academia com magia e romance. A história acompanha a nossa protagonista Alice, ou Alice, que é uma estudante de doutorado de magia analítica e ela tá aí numa missão meio duvidosa. O orientador de curso dela, chamado Jacob Grimes, morre de uma forma trágica no meio do semestre e aí a Alice decide que ela, infelizmente, vai ter que buscar ele no submundo para que assim ela possa concluir as suas pesquisas finais. Só que a Alice não é a única que pensa nisso, porque o Peter, que é o maior rival acadêmico dela e que também é orientado pelo Grimes, tem a exata mesma ideia. E assim os dois vão parar no submundo nessa jornada mágica e insana deles. Falando assim, parece que o livro vai ser aí uma grande aventura épica, e em parte sim, ele é, até porque tem muita magia, criaturas e essa exploração do submundo que é muito inspirada aí em mitologia e em autores clássicos. Mas o verdadeiro foco e brilho dessa história, pra mim, é a Alice e o Peter, a relação complicada e complexa que existe entre eles e tudo que essa jornada força eles a confrontarem sobre eles mesmos. Catábasis foi publicado no Brasil pela Intrínseca em 2025, mas antes a Rebecca Kuang já tinha se tornado aí um grande fenômeno literário. A Kuang é uma autora sino-americana, nascida na China, e ela escreveu livros como a trilogia Guerra da Papoula, A Impostora, que é um thriller, e Babel, que é o que mais se assemelha a Catábasis na temática. Ela ganhou muitos prêmios pelos seus livros, como o World Fantasy Awards, o Locus de Melhor Fantasia e muitos outros. Catábasis foi o primeiro livro que eu li dela, mas eu tenho esses outros aqui em casa também e eu pretendo ler eles ainda esse ano. E o primeiro contato que eu tive com a escrita dela já foi muito impressionante. Eu amei que ela escreve de um jeito bem magnético, mas ela também é muito direta e objetiva. A Kuang escreve obras muito diversas e isso mostra muito a dimensão que ela tem como autora por conseguir trabalhar tão bem, né, temas e subgêneros assim tão diferentes. Nesse ano de 2026, ela vai lançar mais uma obra chamada A História de Taipei e parece que vai ser uma obra bem mais focada para drama e romance, uma coisa aí sobre luto e identidade. E justamente por ela nunca escrever a mesma obra duas vezes, eu fiquei ainda mais curiosa para ler Catábasis, até porque essa é uma obra que divide muitas opiniões pela internet. Bom, mas vamos falar logo o que pra mim faz essa história valer tanto a pena. E o primeiro ponto são os personagens e essa jornada pessoal que eles precisam enfrentar. A Alice e o Peter são apresentados desde o começo como rivais acadêmicos e eles disputam muito o tempo todo a atenção e o reconhecimento do orientador Grimes. E à primeira vista parece que eles têm essa rivalidade bem clássica aí de um meio acadêmico, mas conforme a história avança, a gente também vai entendendo que eles têm muito mais em comum um com o outro e coisas que eles nem imaginam. Os dois constroem toda a identidade deles em torno da própria carreira, então todas as decisões que eles tomam, tudo que eles fazem tem sempre a ver com o sucesso acadêmico. Mas eles têm muito mais em comum que vai sendo desenvolvido aí ao longo do livro. E falando da Alice mais especificamente, que é a protagonista, eu sinto muito que essa
saga dela de atravessar o inferno também tá muito atrelada a essa ideia de ela atravessar também a forma como ela mesma se enxerga. E aí, como em toda boa jornada de uma heroína, a Alice começa a história tendo certezas aí de quem ela é e do que ela precisa fazer. Mas conforme surgem obstáculos, ela vai perdendo aí muitas das certezas que ela tinha construído ao longo da sua vida. Então, o submundo, assim, nesse contexto, acaba funcionando muito como uma metáfora para o autoconhecimento dela, e isso é bem legal de acompanhar. Ao mesmo tempo, Catábasis faz uma crítica muito interessante, que aqui está voltado para o meio acadêmico, mas não é necessariamente sobre ele. É uma crítica também muito a essa cultura que a gente tem sobre produtividade e excelência e como essas coisas meio que nos definem assim como ser humano. E isso fica ainda mais evidente na relação da Alice com um certo personagem aí da trama. Sem entrar em spoilers, porque eu acho que muita coisa tem que ser realmente descoberta nessa leitura, mas o livro aborda muitas questões sobre algumas relações tóxicas e como elas nem sempre são construídas e mantidas só pelo medo. Muitas vezes elas são sustentadas por admiração ou pela necessidade que as pessoas têm de validação. E sobre isso eu sinto que Catábasis também aborda muito a questão de romper ciclos, usando aí o submundo como um cenário perfeito para isso. Outra coisa que eu adorei nessa história é que esse é um livro com muitas reviravoltas. E quando eu falo reviravoltas, eu não quero dizer que esse livro tem grandes mistérios, que aí vão ter revelações e grandes plot twists. Não, mas eu acho que esse livro se desenrola de um jeito muito diferente e pouco previsível também. A trama tem grandes viradas, principalmente ali da segunda metade pra frente, e isso vai tornando ela muito interessante. A gente realmente não sabe onde algumas coisas vão dar e nem como alguns arcos ali vão se encerrar. Enfim, para concluir, a viagem, a magia, essa parte de aventura é muito interessante, muito legal, mas o que realmente me fez ficar muito vidrada nessa história foi a transformação e a evolução psicológica dos personagens. Catábasis poderia ser uma história sobre dois estudantes ali encarando uma jornada em qualquer ambiente desafiador, mas eu acho que é justamente no inferno, no submundo, porque essa trama aborda muito também o que tem de pior em cada pessoa. E aí, é claro, como a gente pode desenvolver essas coisas para se livrar ali de uns certos hábitos ou de algo que tá nos prendendo ou alguém que tá nos prendendo. E, gente, eu queria aproveitar para falar que o canal tá começando por agora, então se você caiu aqui nesse vídeo e você gosta de literatura, gosta de conversar sobre isso, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos também. E deixando seu like, você também me ajuda bastante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e eu continuar com esse projeto. Uma coisa que eu acho importante falar sobre Catábasis é que eu vi muitas pessoas fazendo listas de outras obras que você precisa ler antes de ler esse livro, como se ele dependesse aí de algumas leituras prévias, mas eu discordo muito disso, tá? Esse é um livro que tem muitas referências de autores de livros clássicos, como o Inferno de Dante na Divina Comédia, por exemplo. Mas falando da minha experiência pessoal, apesar de eu saber aí algumas das referências que ela cita ao longo do livro, eu não li as obras que ela aborda, algumas obras que os personagens mencionam, até porque eles são, né, acadêmicos, eles são estudiosos. Então, eu não li essas obras e mesmo assim, isso não prejudicou em nada a minha leitura. As referências enriquecem sim a obra, mas não é nada que vai, sei lá, te impedir de entender ou de aproveitar esse livro. Até porque muito da mensagem do livro critica muito dos excessos, assim, do meio acadêmico, então acho que não faria sentido nenhum ele exigir um conhecimento muito específico, assim, para você ler ele. E se você estiver lendo esse livro e você se interessar, quiser saber mais ali sobre as obras que foram abordadas, que foram comentadas pelos personagens, você pode pesquisar mesmo enquanto você está lendo, ou assim que terminar a leitura, pesquisar alguns vídeos. Eu acho que esse é um livro que te dá muito material para você consumir, mesmo depois que você termina as páginas, sabe? Acho que pode ser uma experiência que vai para além da leitura em si e te deixar refletindo e pesquisando mesmo depois de alguns dias.
E esse livro, ele divide opiniões pela internet. Enquanto eu pesquisava sobre ele para fazer esse roteiro, eu encontrei muitos vídeos de pessoas falando que esse aqui é o menos favorito delas, da Kwang, ou então pessoas dizendo que, enfim, nem gostaram. Mas, em contrapartida, eu também achei muita gente falando que esse aqui é o favorito que tem da Kwang e que tá, assim, top 5 leituras do ano, de tão maravilhoso que as pessoas acharam. Enfim, né, obras de ficção refletem muito o nosso gosto pessoal. Acho que o momento em que a gente tá, na hora que a gente lê, o nosso contexto pessoal ali naquele momento. Então, o que funciona para algumas pessoas realmente não vai funcionar para outras. Mas eu amei muito essa história, tá realmente entre alguns dos meus favoritos do ano e eu recomendo muito para quem gosta de fantasia. O livro tem algum ponto negativo para mim? Tem. Eu diria que o ritmo dele é um pouco assim mais devagar, ali entre uns 20 e 30% da história. Não é nada tipo, ai meu Deus, mas assim, às vezes é um ritmo meio inconstante ali na primeira metade, até porque, como eu falei mais cedo, nem sempre essa é uma aventura totalmente épica. Ela é muito focada em muitos momentos no desenvolvimento psicológico mesmo da Alice e do Peter. Mas assim, tirando esse pequenino detalhe, eu fiquei obcecada por esse livro. Eu acho que se você gosta desse lance assim de Dark Academia, se gosta da R.F. Kuang, e se você gostou, por exemplo, de Babel, tem muita chance de você gostar desse livro. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro da Kuang, o que você achou e qual eu deveria ler em seguida. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, e se você ficou interessada em ter esse livro, se você comprar aqui pelo link da Amazon na descrição, você indiretamente vai estar me ajudando e ajudando o canal. Eu busco sempre produzir os vídeos aqui com muito carinho, então essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem pagar nada a mais pelos livros. Muito obrigada por assistirem até aqui, a gente se vê em um próximo vídeo e até mais!